Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gioconda, sou médica ginecologista, trabalho no NASCE. Eu vou hoje conversar, né, sobre câncer de mama com a nossa mastologista, Alessandra Borba. Vocês estão me ouvindo? Camila, tá tudo certo aí? Tudo bem? Oi, já estou aceitando a Alessandra. Oi, oi. Oi, tudo bem, Deixa eu... Gioconda? Sim, Tudo estamos te bem? ouvindo, tá? Está tudo Tá? certo. Tudo certo? Que bom, Tudo, que tudo. bom. Então, tá bem. Bom, vou dar uma introduçãozinha, né? As pessoas estão entrando ainda, mas eu vou começar falando um pouquinho a respeito do Nasce Saúde, das mudanças que nós tivemos no Nasce Saúde, né, Alessandra? Então, Certo. assim, ó, o que aconteceu no Nasce? As pacientes que estiveram por lá nesse ano, elas com certeza tiveram que ter muita paciência conosco, porque nós passamos por uma reforma bem importante no Nasce. E Uhum. essa reforma, ela não foi só estrutural, né, Alessandra? Para as pessoas, assim, foi bem difícil, porque era muita obra e necessidade de propé, a obra demorou mais do que o previsto. Mas, na verdade, o que aconteceu? O Nasce também se remodelou na sua estrutura de trabalho, né? Então, a parte ali da estética ficou mais moderno, ficou mais clean, ficou mais bonito para as pacientes. Mas a nossa ideia, na verdade, era diferente. A nossa ideia era transformar o Nasce, que antes tinha uma visão mais para a obstetrícia, voltado para a obstetrícia, e agora, então, seria o Nasce Saúde, né? Um centro integrado que proporcionaria também a oportunidade da mulher consultar no Nasce antes da gestação, para gestar, durante a gestação, após a gestação. Inclusive, a gente também temos agora o Nasce Criança, né? Então, até as crianças do Nasce, que nascem no Nasce, também as que não nascem no Nasce, elas acabam tendo seu atendimento no Nasce Criança, né? Então, o que mudou na estrutura do Nasce? Hoje nós somos o Nasce Saúde, né? Que continua com a sua obstetrícia de excelente qualidade, que todo mundo já conhece, né? Uhum. Com profissionais bem conhecidos, né? E temos agora essa outra parte toda. Temos a parte, então, da ginecologia, né? Tá vendo quem tá entrando aí? Tô vendo Então, falar, então. temos a parte da ginecologia, né? E a parte da ginecologia é muito importante. Por quê? Porque nós temos, então, a mulher como um todo, né? A mulher não é só a gestante, né? Uhum. A mulher, antes de ser gestante, ela muitas vezes passa por situações de infertilidade, necessidade de anticoncepção, prevenção, que é uma palavra-chave, né? Uhum. E a prevenção, então, entraria a mastologia, a patologia cervical, a infertilidade. Nós vamos falar hoje, né, Alessandra, em função do câncer de mama, sobre a necessidade do congelamento de óvulos. Nós temos isso também no Nasce hoje. Então, essa mudança, ela foi estrutural num todo. Ela não foi só na obra do Nasce, né? A obra foi trabalhosa, mas hoje todo mundo elogia e a gente tem hoje para oferecer essa variedade de especialidades e de situações, então, para prevenção da saúde feminina. Então, hoje mudou o foco, né? A obstetrícia de excelência e queremos ser excelência em todo o resto da parte feminina também, né? O Gustavo Stable costumava dizer que as pacientes falavam que ficavam órfãos depois, né? Passavam toda a gestação lá Exato. e queriam seguir um acompanhamento, né? E acabavam, ai, com quem que eu posso acompanhar? Com quem que eu posso ficar, né? Então, isso. teve toda essa mudança, né? Eu ouvia das pacientes, doutora, não gosto muito de vir aqui, porque parece que isso aqui é só para grávida, né? Também então, tinha esse lado, né? Essa era a ideia da mudança. E o Gustavo mesmo fala uma coisa muito legal, ele diz assim, que a saúde é um todo, né? Uhum. Tem que ter um sono legal, tu tem que ter uma alimentação legal, tu tem que fazer exames de prevenção, tu tem que fazer atividade física. Então, hoje nós temos, assim, a parte médica e temos também o resto todo, a parte psicológica, a parte nutricional, a parte de atividade física. Então, tentando fazer esse todo para a paciente se sentir bem lá e não precisar, assim, ficar indo em diferentes locais para ter o seu atendimento e os seus exames de prevenção, né? Muito bem, mas hoje, né, era só uma introdução para ver se as pessoas estavam entrando aí, né? Então, na verdade, hoje o nosso objetivo maior é falar, né, sobre câncer de mama, né, Alessandra? Então, Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa, né? Então, aquilo que nós já falamos eu e tu.
por volta de 1985, mais a partir de 1990, dos Estados Unidos, então, começaram campanhas, né? Campanhas que, na verdade, elas queriam angariar fundos, dinheiro, para promover a disseminação do conceito de prevenção do câncer de mama e também ajudar as pessoas que precisavam de tratamento, né? E o Brasil chegou mais ou menos em 2002. E desde então, esse mês todo de outubro, rosa, né? Ele é designado, ele é ofertado às pacientes. E hoje tu falou uma frase que eu amei, que botou assim, ó, é para acender a luz em ti, mulher, né? Que esqueceu de fazer o teu exame, que em função da pandemia não saiu de casa esse ano e a tua mamografia venceu lá em junho, julho, né? Então, assim, ó, é para acender a luz no coração das mulheres para que elas se deem por conta de que é uma doença hoje facilmente diagnosticável, com diferentes formas de tratamento, né? E que quanto mais precocemente ela descobrir qualquer coisa, que não descubra, né? Fazer o exame para não descobrir nada. Mas em descobrindo, quanto mais precocemente ela descobre, melhor vai ser o tratamento, né, Alessandra? É isso, né? Isso aí, tá perfeito. Tá. Parecia já uma especialista de mama falando sobre Outubro Rosa, e acho que a ideia é muito essa, né? Não é só vestir o rosa, não é só fazer marketing, não é só colocar o laço rosa, mas é isso aí, é acender a luz. A gente teve um ano complicado, né? Esse ano de pandemia, acho que muita gente, obviamente, foi orientada a ficar em casa, acabou deixando os exames de lado. Sim. Mas tem essa questão também, né? É só o exame que vai detectar essa doença de maneira que ela ainda não esteja perceptível, que ela ainda não seja palpável, de tal forma que a gente trate e fique bem. A gente fala daquilo que a paciente vai viver ainda anos depois desse diagnóstico sem ter nada. E é só o exame que consegue fazer isso, né? Fazer essa detecção, então, precoce. Isso aí. Muito bem. Então, assim, vamos começar falando algumas coisas, eu e tu. Eu vou fazer umas perguntas básicas para ti, tá? Mais ou menos assim, ó. Para começar, né? Enquanto as pessoas estão entrando e tudo, e para começar. O que é o câncer de mama? Quais são os primeiros sintomas? Quais são os exames principais? Assim, um apanhado geral, porque a maioria das pessoas sabe, mas só para a gente depois conversar sobre aqueles assuntos que a gente acha que são mais interessantes para o momento. Mas tem que ter essa introdução, né? Vou falar um pouquinho disso, mas só para lembrar que a gente fez umas brincadeiras ali no Stories, colocou algumas perguntas, né? Então, a gente estimulou as pessoas com seu conhecimento. E a ideia dessa conversa de hoje é isso, é ampliar o conhecimento, é distribuir o conhecimento, porque eu acho que é a melhor forma da gente educar as pessoas. Então, quem ficar com dúvida e não der tempo da gente responder aqui, a gente consegue responder, acho que na página do NASCE, dá para mandar e-mail, né, gente? A Camila disse que no próprio Instagram nós conseguimos responder para elas depois. Ótimo. Então, ou hoje ou durante a semana. Tudo. Se passar alguma pergunta agora, depois a gente vai conversar. Mas depois eles vão falar um pouquinho das perguntas também, né? Exatamente. A gente vai deixar essa porta aberta para quem quiser perguntar depois. Então, isso aí. O câncer de mama, né, é o câncer que acomete, né, as mamas, que pode ser tanto em homem quanto mulher. Então, basta ter mamas para poder ter câncer de mama. E a mulher, por ser mulher, é o principal fator de risco para a gente desenvolver doença, né? O número, para ficar muito claro na cabeça das pessoas do quão comum é essa doença, é que se todas as mulheres vivessem até seus 80, 90 anos, 1 em cada 8 vai ter câncer de mama. Então, aqui dá para entender um dos principais fatores de risco, o envelhecimento populacional. Então, quanto mais tempo a gente vive, aumenta a nossa chance de ter câncer de mama, né, as mulheres. E para homem, vai ser parecido em relação ao câncer de próstata. Então, se a gente viver até os 100, 120 anos, cada vez mais a gente vai ter o diagnóstico do câncer. Então, esse é um dos principais fatores de risco que não tem o que a gente fazer. Envelhecimento é um fator de risco não modificável. Mas a gente tem alguns outros fatores de risco que a gente pode atuar em cima e a gente consegue diminuir a chance de desenvolver câncer de mama. Então, de maneira geral, né, a gente sabe que o câncer de mama é uma doença que tem muito estímulo hormonal. Então, quanto mais tempo exposta ao hormônio, a gente vai começar a entender alguns outros fatores de risco, maior a chance de ter câncer de mama. Por exemplo, quem menstruou muito cedo, quem entrou na menopausa muito tarde, quem nunca engravidou, acabou ficando mais tempo exposto, né, estrogênio e progesterona. Quem entrou na menopausa e ficou usando reposição hormonal por muito tempo, né? Vamos lembrar que por um tempo pequeno isso não muda, mas acima de 5 anos a gente começa a dobrar a chance de desenvolver câncer de mama. Então, esses são alguns dos fatores de risco. Um outro fator de risco muito importante e que a gente consegue trabalhar de maneira para tentar diminuir a chance de desenvolver é a obesidade.
Então, vou parar um pouquinho aqui para a gente falar da obesidade. Acho que a obesidade é uma doença quase crônica, né? A gente está vendo cada vez mais, talvez uma epidemia, né, da obesidade. Obesidade e alimentação. Porque se a gente fosse acima do peso, comendo alimentos saudáveis, ok, né? Mas em geral... Geralmente não é. A gente vai estar acima do peso por comer alimentos industrializados, por se alimentar mal, né? Estresse, cortisol... Tudo isso que vai ter uma interferência. Aquilo que nós conversamos, né? Eu falei hoje à tarde para a Alessandra que quando eu me formei, já vai fazer 25 anos, era assim, ó, teve uma mãe ou uma avó com câncer de mama. 50% da chance de ter câncer de mama. Então, a paciente ficava muito preocupada. Ela praticamente era condenada a ter, né? Mas hoje tu sabe que não, né? Hoje é aquela situação que tu disse, né? Que é um número bem menor, assim, de pacientes que não vão escapar muito da genética, mas que mantendo peso, atividade física, uma alimentação saudável. Eles falam muito dos vegetais verdes, né? Eu andei lendo sobre os crucíferos, né? Então, depois tu fala alguma coisa disso também. Então, a gente tem como mudar, quer dizer, o estilo de vida hoje, ele vai ter uma interferência muito grande. Então, o fator genético tu não escapa, mas tu pode mudar os outros 80%, 90% que não são genética. Né? Isso aí, então, a isso genética, que a gente vai falar um pouquinho ainda no final, né? Falar mais sobre teste genético, essa coisa da hereditariedade, mas a genética é responsável só por 10, talvez 20% dos casos de câncer de mama, mas 80% é esporádico. Quando a gente está falando de esporádico, então a gente está falando desse que é o acaso. Eu não consigo dizer exatamente por que a mulher teve câncer de mama, a gente compreende alguns fatores de risco, alguns protetores. E eu vou voltar para a obesidade porque teve uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, tava falando agora do Trump, que foi, né, o presidente dos Estados Unidos foi internado, e por que ele foi internado? Ele estava com coronavírus, aí os repórteres dizendo, ele tem 2 fatores de risco, a idade, e daí deram peso, a altura e o IMC dele. Então, vamos lembrar um pouquinho da obesidade, IMC é maior do que 30. E quando a gente começa a falar em câncer de mama, para aumentar o risco de câncer de mama, é o IMC maior do que 28. Começa a aumentar o risco de câncer de mama. Se eu dissesse para todo mundo que está nos assistindo hoje, olha, se eu te prescrever amanhã uma receita que te reduz a chance de ter câncer de mama em 30%, tu vai fazer? Acho que todo mundo topa, né? Se for uma pílula mágica. Até saber o que é, né? Essa pílula mágica é fazer atividade física 3 vezes por semana de maneira regular e evitar a obesidade, principalmente na pós-menopausa. Então, olha que número forte, né? Alguns estudos falam em 40%, outros em 20%, mas uma média de 30% de redução quando tu evita a obesidade e faz atividade física regular. E é tão simples, né? A gente pensa assim, se eu dissesse que é um remédio, todo mundo ia tomar. Quando a gente fala que é atividade física, cuidar da alimentação, as pessoas acabam fugindo um pouco, né? Porque exige energia, né? Exige olhar para isso, mas isso reduz também não só a mama, isso também vai reduzir doenças cardiovasculares e uma série de outros problemas. E por fim, uma outra coisa que também é um hábito modificável que a gente consegue mudar é a bebida alcoólica diária. Então, eu ia falar agora. Pequena quantidade, obviamente não aumenta, a gente sabe que tem algumas coisas protetoras, mas o número mágico que se diz é um drink, e um drink equivale a mais de uma latinha de cerveja ou a 2 taças de vinhos por dia. Se tu bebe mais do que isso todos os dias, isso aumenta a tua chance de desenvolver câncer de mama. Então, de novo, a gente está voltando para os hábitos de vida saudável, né? É aquela história, é acender a luz e assumir a tua parcela de responsabilidade nisso tudo, né? Não simplesmente, eu fui sorteada para ter uma doença assim, né? A gente não foge daqueles 10 a 20%, mas os 80% que são modificáveis, a gente tem que vestir a camisa e fazer também, né? E mesmo naqueles 10% hereditário, e eu vou voltar para isso depois, o fato de tu ter uma mutação genética que aumenta o teu risco de ter câncer de mama não é igual a ter câncer de mama. Se tu fizer essas coisas que vai tentar te ajudar, como atividade física, hábitos saudáveis, uma boa alimentação, diminui a tua chance de ter. Então, é interessante para todo mundo, é interessante para doenças cardiovasculares. Eu acho que aqui eu incomodo muito as minhas pacientes com isso, tem que incomodar mesmo. E para quem já teve câncer, o diminuir o peso e uma boa alimentação é um dos principais fatores que reduz a doença voltar. Então, para ver como é importante para todo mundo, né? Tu tinha me perguntado antes também dos sintomas. E aqui vai ser a parte mais importante, então, da gente entender a importância da mamografia ou, se alguém é alto risco, ter que fazer ressonância, né? No primeiro momento, quando a doença é bem inicial, que é tudo que eu quero para eu poder tratar, fazer uma cirurgia menor, para eu poder não ofertar quimioterapia, para eu fazer um tratamento, então, hoje em dia, muito menos mórbido, que a gente chama. O ideal é que eu detecte uma lesão pequena na mama da paciente. E nesse momento, não tem sintoma.
A maioria das pacientes vão com medo no meu consultório. Ah, eu comecei a sentir uma dor, eu tive uma fisgada, eu acordei de noite com dor. Dor não é sintoma de câncer de mama, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E é por isso que o principal exame para a gente detectar a doença vai ser a mamografia. Eu já vi que eles estão perguntando, qual a idade indicada. A gente ia falar sobre isso, mas já aproveita. Eu fiz essa brincadeira ali no Stories, né, de qual a idade indicada. Então, vai ter uma série de discussões e debates sobre 40, 50 anos, e anual ou bianual. Tá? Eu vou fazer um resumão geral, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Radiologia do Brasil, as principais sociedades americanas vão recomendar para que seja a partir dos 40 anos e anual. E aqui tem um motivo para isso. A incidência da doença do câncer de mama é entre 50 e 60 anos. Esse é o grande pico da doença. Então a gente começa um pouquinho antes, porque a gente sabe que quando a gente está falando de estudos entre o pico, a gente vai ter as bordas, né? Então a gente vai ter dos 40 anos e conforme vai envelhecendo, segue poder tendo, tá? Então, quanto antes a gente faz os 40 anos, eu vou evitar de ter pacientes que tenham detectar tardiamente. Mas existe um outro grupo. Existe o grupo de alto risco. Existe aquele grupo que tem história familiar, existe aquele grupo que tem uma mutação genética reconhecida na família, ou que já teve uma biópsia com atipia. As pessoas que geram radioterapia torácica por causa de linfoma são pacientes de risco aumentado. E essas pacientes começam a fazer mamografia a partir dos 30 anos. Elas começam a fazer ressonância de mama, porque elas precisam de um exame um pouquinho melhor para detectar, um exame mais específico, com maior sensibilidade, a partir dos 25 anos. Então, depende, população geral vai ser a partir dos 40 anos e algumas vão ter que começar antes. A doutora Fabiane Trolli está perguntando o limite da idade. Duas perguntas, Tu sabe por quê, né? Porque tem, tipo, de 40 a 69 anos, até na Unimed online. Depois disso, eles perguntam por que tu quer fazer a mamografia. É engraçado isso, né? Qual é o motivo disso? Quando foi feito estudo, se a gente vai ficar sempre muito assim, fechado nos estudos, estudos incluíram pacientes entre 40 e 65 anos, tá? Em geral, não se incluía pacientes depois disso. Então, os estudos que demonstram, e é verdadeiro, a mamografia reduz mortalidade, então diminui a chance da mulher morrer por câncer de mama, incluiu essa população. Mas isso não quer dizer que não tenha benefício depois. E o que a gente recomenda é que após os 65 anos e a gente vai fazer mamografia de maneira que eu quero detectar lesão não palpável até a idade de 90 anos ou 100 anos, como é que eu decido isso? Essa paciente tem uma expectativa de vida de viver por mais de 7 anos. Fica uma coisa louca, né? Como é que eu vou saber se a paciente na minha frente vai viver mais de 7 anos? Mais 7 anos. Se a paciente tem 70, 80, 90 anos e ela tá muito bem, a gente brinca que são as mulheres fit, né? Elas são aquelas mulheres que estão trabalhando, que estão andando na rua, que estão tomando seu banho sozinha, fazendo tudo sozinha. Elas não têm uma doença grave, elas não estão em casa, numa cadeira de rodas com muita dificuldade. Ela tem benefício em fazer. Essa paciente que está muito bem. Então, a senhora fit, ela vai ter benefício em fazer, porque é muito melhor eu tratar ela, às vezes, com uma cirurgia única. Ela não vai precisar fazer rádio, ela não vai precisar tomar hormônio, ela não vai precisar fazer químio, do que depois ela ter uma lesão palpável, e aí vem o segundo sintoma do câncer de mama, é quando tu palpa um nódulo na mama, e esse nódulo já está um pouquinho maior, porque quando a gente palpa ele está mais de 1 centímetro, então tu tem que ir num especialista, e se ele precisa de biópsia. E é o que tem acontecido nos nossos consultórios, né? Cada vez mais pacientes assim, fit, né? Aquela paciente de 70 anos, ativa, corajosa, né? Fazendo atividade física. Que produz, que faz atividade física, né? Que quer qualidade de vida, né? É isso aí. Essa paciente tem todo o benefício. Essa paciente a gente consegue tratar e curar o câncer de mama dela, muitas vezes com uma cirurgia muito pequena. E quando a gente fala de cirurgia, ainda vem, assim, no imaginário das pessoas, aquela mastectomia que vai tirar toda a mama, né? Que a mulher vai ficar mutilada. Hoje em dia não se faz mais aquelas mastectomias antigas de tirar músculo e toda a mama. A gente sempre tenta reconstruir a mama. Então, a gente está falando de outra cirurgia, né? Sim, a gente tá em outro momento. Né? Muitas vezes ela já sai até com uma plástica contralateral, né? E tudo, né? É bem diferente. Tu viu uma pergunta que passou aí? Alguém dizendo que tem 34 anos, nunca fez mamografia e está gravidinha agora. Então, também, né? Tipo, as gravidinhas só fariam o exame diante de uma situação muito específica, né? Muito indicada, exatamente. Né? Não é o momento ideal para isso, né? Mas, se necessário. A gente tem que lembrar que a gente está falando que tem um feto ali, a gente vai tentar proteger o feto de qualquer excesso de exames, né?
Lembrar que na gestação não é tão comum ter câncer, mas o câncer mais comum da gestação é o câncer de mama, tá? Pra gente falar um pouquinho em números, para cada 3.000 mulheres grávidas, uma vai ter o diagnóstico de câncer de mama. 3.000. E a gente vai estar falando agora de um mundo um pouquinho diferente, que no NASCE a gente tem bastante, né? As mulheres estão adiando cada vez mais a gestação. Então a gente vê mais mulheres com 40 anos, que foi aquela idade que eu falei que a gente tem que começar a mamografia. A gente vai ver mais mulheres, então, que ficou mais tempo sem gestar, que nunca amamentou, que é um fator protetor, né? A amamentação por mais de um ano ajuda a proteger do câncer de mama. Então, essa paciente, ela não precisa fazer a mamografia de rastreio no momento da gestação, se ela já tem 40 anos, por exemplo. O ideal é que ela faça naquele momento pré-concepcional. E aqui vem a importância da consulta com o ginecologista, com o obstetra pré-concepcional. Mas durante o pré-natal, o obstetra tem que examinar a mama dessa paciente, sempre. Exato. Ela tem 40, ela tem 34, ela Exato. tem 30, faz parte da rotina obstétrica. E se palpar um nódulo ou algum dos outros sintomas... Aí vai fazer. É o derrame, saída pelo mamilo, sangue, ou a pele da mama tá muito diferente, tem uma lesão no mamilo. Eu não tô dizendo que isso é igual a câncer, mas isso são sintomas. Que tem que ser analisado. Então, se ela tá com 34 anos e era uma paciente de baixo risco, ela não precisa se preocupar, não tem que fazer um exame. Agora ela tem 34, tem uma história familiar muito importante. Mãe, vó, tia, irmã com câncer de mama. Essa paciente ela é diferente. Essa paciente a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. E qual é o problema da gestação? Em geral, a mama está difícil de examinar. E a gente vai fazer um diagnóstico mais tardio do câncer de mama na gestação. A tendência da gente é negar. Mesmo que a paciente obstetra palpe o nódulo. Ah, não, isso é leite. Não é nada, vamos esperar passar. E esse é o principal problema. A gente espera passar e a gente vai fazer um diagnóstico mais perder muito tempo. Tardio, exatamente. É bem o que nós conversamos, né? E aquilo que eu te disse hoje à tarde também. Lembra que amamentar, ela protege a mama. Mas não amamentar não é fator de risco para o câncer de mama. Não quer dizer que quem não amamenta... não amamentei, então eu vou ter câncer de mama. Não, tipo, doutora, eu não consegui amamentar o meu bebê, ainda vou ter câncer de mama além disso. Então não, né? Amamentar sempre é melhor. Mas, exatamente. Né? E quanto maior o tempo, né? Isso às vezes a mulher tá ali com 6, 7 meses, tá cansando de amamentar. Poxa, mas além de ser bom pro nenê, vai ser bom para ela também, né? A amamentação por mais de um ano é um fator protetor, assim. Então, tentar fazer... Claro que não é só isso, nunca vai ser isso a decisão, mas isso é uma informação a mais para que seja um estímulo para a paciente seguir a amamentação. Muito bem. Então, com relação às nossas perguntas, lembra? Era atividade física, que tu já falou, da enquete, 3 vezes por semana, regular. A idade para mamografia, acabou já sendo perguntado aqui agora, né? Tu também respondeu. Com relação ao tratamento, então, uma vez feito o diagnóstico, a quimioterapia é sempre necessária? Toda a quimioterapia cai cabelo? Como é que é isso, Alessandra? Como é que é isso? Então, só vou voltar um pouquinho para o diagnóstico, né? Então, se a paciente tem, né, um nódulo na mamografia, ou fez a ressonância com o exame, ou ela palpou, o diagnóstico é sempre feito através de biópsia, né? A gente tem que tirar um pedacinho daquele nódulo e mandar analisar. E essa, hoje em dia, acho que é bem importante que o médico que está te tratando, mastologista, oncologista, seja alguém que está bem atualizado. Porque quando a gente tira esse pedacinho, a gente vai fazer o diagnóstico de câncer, mas hoje em dia, câncer de mama não são todos iguais. Cada paciente tem um tipo de câncer de mama. A gente faz análise imunistoquímica, que a gente chama, eu olho 4 marcadores, e isso é decisivo para o tratamento. Então, o tratamento da vizinha vai ser diferente do tratamento da prima, que é diferente do tratamento da irmã, porque cada paciente vai ter um tratamento quase que personalizado. Então, eu só posso definir o tratamento quando eu tiver essa informação. Então, a gente faz biópsia e faz análise imunistoquímica. E a partir disso, a cirurgia é a base do tratamento. Algumas têm que fazer quimioterapia antes ou hormonioterapia antes. Algumas vão ter que fazer radioterapia. Aí a gente vai ter um arsenal, eu costumo dizer que a gente tem um armamento super grande para tratar câncer de mama. A gente tem imunoterapia, a gente tem uma série de coisas que a gente pode oferecer para tratar. E nesse meio de caminho, a gente tem que entender que é multidisciplinar o tratamento. Então, se a paciente ela é jovem, eu vou ter que conversar com ela, olha, a quimioterapia pode fazer com que tu entre na menopausa antes do tempo. Se tu quer engravidar, tu tem que conversar com um especialista para falar sobre congelação de óvulos, sobre talvez uma infertilidade futura. Tu vai ter que conversar sobre tomar uma medicação para tentar proteger teu ovário. Eu vou ter que conversar com um radioterapeuta, que eu já falei, eu vou ter que conversar com um oncologista, que é o médico clínico do câncer que prescreve a quimio, a hormonioterapia.
eu tenho que conversar com um geneticista para ver se essa paciente tem, né, indicação de fazer um teste genético para ver se o caso dela é o hereditário, porque muda o tratamento dela, muda o olhar que a gente tem para essa paciente. Então, o tratamento hoje ele é absolutamente personalizado. Então, todas as pacientes precisam de químio? Absolutamente não é a resposta. Algumas vão precisar. E para a gente saber se ela precisa de quimioterapia, eu preciso saber o tamanho do tumor, a extensão desse tumor, a análise imunohistoquímica. E a expectativa, né? Tipo assim, então, o diagnóstico do câncer e o medo da morte, né? Excelente. É um tabu medo da isso, morte, né? É um tabu, né? É um Começa tabu, assim, são as perguntas que tu deve ouvir, né? Doutora, eu vou morrer? Doutora, eu vou perder cabelo? Doutora, como é que eu vou ficar sem o meu seio? Porque isso o seio é um diferencial na mulher, né? Tipo, a mama é uma coisa que é feminino, é representativo da tua feminilidade, né? Da sexualidade, da né? Sexualidade. Então, sim, é uma área, né? Uma área eu vou te dizer que quando imprescindível para tudo. Tem dois assuntos aqui interessantes, que tem muita gente que fala, ai, Alessandra, como é que tu trabalha com câncer de mama? Dá uma notícia tão triste dessa. Eu falei, gente, eu adoro, porque é muito pelo contrário. Quando eu dou o diagnóstico, eu posso oferecer tanta coisa e eu posso ajudar tanto essa paciente, que a sensação ela é muito prazerosa. Eu acho muito mais difícil, hoje em dia, trabalhar, por exemplo, como tu trabalha com obstetrícia, onde todo mundo espera a beleza do final do parto, que tudo dê certo, mas nem sempre dá. Nem sempre. Essa notícia triste, ela é muito dura. Para mim, a paciente já chega com essa expectativa. Ela chega com uma expectativa que ela vai ter que tirar toda a mama. Ela tem aquela imagem que a gente chama hoje de desmontectomia, né? Vou me arrancar a mama, eu vou ficar sem mama. Eu vou fazer qualquer coisa para estar viva. E esse momento é um momento muito delicado. Qualquer coisa que eu disser para ela, se eu disser assim, corta teu minguinho, ela vai cortar. Porque ela vai acreditar que é o suficiente para ela ficar bem. Então, é um momento de muita fragilidade da paciente. Sim. Então, tudo que a gente disser para ela fazer, ela vai fazer. E a outra coisa que acontece muito, que elas não falam, mas ficam com aquilo guardado, é o que eu fiz. Por que eu mereço esse câncer de mama? Ninguém merece. Eu tento dar exemplos bem esdrúxulos, assim, para lembrar. Vamos lembrar que tem crianças que também têm câncer. Criança não faz nada para merecer ter câncer, né? Não deu tempo, né, de fazer nada ainda na vida. Ninguém tem dúvida disso. Então, vamos lembrar. Ninguém está tendo como castigo o câncer de mama. Todo mundo está sujeito a ter. E acho que essa vulnerabilidade da gente ser humano. A gente pode sair na rua e ser atropelado. Então, a gente é mulher, a gente tem mama, a gente pode ter câncer de mama. Eu falo a gente, porque eu e a Gioconda aqui somos mulheres. Então, a gente pode ter, né? E eu não gestei, não amamentei, sou CRM positivo, né? Por isso que todo ano da Kir me encontra lá no Moinhos para fazer mamografia eco mamária, né? Isso já aí, então. Já é data marcada, assim, né? E ainda se eu me atraso 30 dias, ele me passa um pito daqueles, né? Ainda pergunta por que eu me atrasei. Então, é bem correto isso. Acho que a grande questão é essa, assim, não precisa ter culpa. Acho que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, que é fazer atividade física, vamos cuidar do peso. Quem tá amamentando vai tentar amamentar por 1 ano. Quem tá entrando na menopausa vai, né, começar com muitos cuidados depois da menopausa para evitar o ganho de peso, vai evitar o excesso de hormonioterapia. Mas não quer dizer que a gente vai fazer tudo e vai conseguir não ter câncer. Ou pelo contrário, aquela paciente que nunca teve filhos, que é obesa, que não... Tem muita gente que diz, mas a minha avó fumou até os 100 anos e não teve câncer. Bom, isso acontece, a gente não consegue prever. E é justamente porque acontece que a gente tem que fazer os nossos exames anuais, porque o grande forte, assim, o grande objetivo, e essa é a luz que o Outubro Rosa quer acender. Se fizer os exames de maneira adequada, a gente vai detectar essa lesão tão pequena que a chance de tu morrer por outra coisa que não câncer de mama é enorme. O que é enorme? O que eu tô falando? Tem um trabalho lindo feito no Instituto Europeu de Oncologia que acompanhou 10 anos as mulheres com detecção de lesão menor que 2 centímetros. Então, câncer de mama de 2 centímetros na mama, sem comprometimento linfonodal. 98% delas vivas, sem câncer, em 10 anos. Olha que lindo. Então, a gente está falando de pacientes que fizeram diagnóstico de câncer. Muitas vezes não precisa de químio quando a lesão é pequena. E elas estão muito bem obrigadas depois de 10 anos, depois de 20, depois de 30 anos. Então, fazer o exame é esse o objetivo. Não, e Alessandra, isso é para tudo, né? Tu acabou de dizer. Né? São vários tipos de cânceres que são preveníveis pela alimentação e pela atividade física e pela redução da bebida alcoólica. E, assim, infarto, né? Tipo, a mulher jovem, ela quase não infarta comparada ao homem. E chega na menopausa, né? Porque ela aumenta muito, ela quase se iguala em 1 para 1. Por quê?
Porque começa a ter o ganho da obesidade centrípeta, que é a obesidade ruim, né? É aquela gordura localizada. E a mulher vai ter... Onde é que a mulher vai ter gordura? Ela vai acumular gordura no abdômen, nos braços, né? Então, essa é a gordura ruim, tem que entender. Né? Tu tem que entender que chegou uma paciente na tua frente com uma história familiar, mas com sobrepeso, com maus hábitos, e uma história familiar que tá fit, que como tu falou, que é uma paciente bem, né? Tipo, não vai ser uma escolha aleatória do destino uma ter e uma não, né? Tem a ver com a genética e com a situação de vida dela naquele momento, né? É um conjunto, né? Na verdade, eu sempre digo que, assim como eu falei, que para eu poder fazer o tratamento, eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar, e a gente vai montando um quebra-cabeça para conseguir decidir por onde começar. O ter o câncer também é muitas vezes um conjunto. A gente não domina tudo, né? Mas a gente consegue reduzir risco. A gente vai conseguir prevenir. Não dá para eu dizer, olha, se fizer atividade física, se tiver um monte de filhos, se amamentar, tu não vai ter câncer de mama. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer, sim, tu vai reduzir o teu risco, tu vai reduzir a chance de ter. É o melhor que a gente pode fazer, né? A Camila tá perguntando da questão genética. A gente vai, acho que eu vou terminar com isso, a gente vai chegar lá, mas sim, já respondendo. É parte da mãe e do pai, pelo amor de Deus. Às vezes eu pergunto, tem história familiar de câncer. Esquecem a família do pai. A gente recebe exatamente os mesmos genes do pai e da mãe. E os genes relacionados a câncer vêm tanto do pai quanto da mãe. E muitas vezes o gene que aumenta a chance de ter câncer não aumenta só a mama. Aumenta a mama, próstata, pâncreas, a gente melanoma, a gente tem genes que atuam em vários tipos de câncer. Então, é super importante vários tipos de câncer e dos dois lados da família para eu poder entender se essa paciente pode ter algum componente hereditário ou não. Me lembrei agora de uma paciente médica, porque algumas vezes até é uma tríade de tumores que andam associados, né? Então, por exemplo, teve melanoma, aí teve mama, aí pode ter intestino. Então, é mais importante ainda o rastreio, né? Porque é como se o gene viesse não só para um tipo de tumor, né? Ela vai ter uma predisposição para mais tumores, né? Exatamente. A paciente tem que ficar mais alerta ainda, né? Exatamente. Alessandra, outra coisa. Pandemia, né? Então, quantas pessoas deixaram de fazer exames, que a gente falou no início? Quantas pessoas deixaram de fazer tratamento? Quantas pessoas tiveram medo de ir ao hospital fazer exames? A pandemia, o Covid, teve alguma interferência nisso tudo, assim, na tua visão? Tá, a pandemia foi bem assustadora no início, né? A previsão, inclusive para os pacientes em tratamento. A gente teve que optar por fazer outros tipos de tratamento, porque num primeiro momento o que a gente via era aquelas notícias da China, aquelas notícias que aconteceram na Itália. A gente viu hospitais lotados, então a gente tentou evitar de fazer tratamento cirúrgico para poder esvaziar os hospitais e ofereceu muito mais tratamento neoadjuvante, que é começar com uma quimio como um hormônio antes. Então influenciou nisso, de maneira mas que a gente estava cuidando muito das pacientes. Só que algumas pacientes deixaram de ir tratar. E isso foi perigosíssimo. Algumas pacientes estavam em tratamento, estavam fazendo uma quimio ou tomando um remédio e pararam com medo. Então, a gente vai ter um aumento de mortalidade. Existe essa previsão, já existem artigos que fazem essa previsão de aumento de mortalidade por câncer de mama, porque as pessoas abandonaram os seus tratamentos. E a segunda coisa, que é a que você está me perguntando, foi as pessoas não terem ido fazer os exames. Diagnóstico. Né? Tudo que eu estou falando até agora, eu quero fazer o diagnóstico precoce, eu quero detectar lesões não palpáveis de 1 a 2 centímetros. As pacientes que deixaram de fazer o exame esse ano, elas não detectaram. Elas não estão palpando câncer, então elas não sabem que estão tendo câncer neste momento. Elas vão descobrir no ano que vem, ou no outro, ou quando a lesão crescer e se tornar palpável, ou quando ela for fazer o exame. E aí eu passo a ter que fazer um tratamento mais mórbido, que eu chamo. O que quer dizer mais mórbido? Que piora mais qualidade de vida. Talvez eu tenha que fazer mais quimioterapia. Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia mais extensa. E para a gente dar um pouquinho disso de número, se eu não me engano, agora saiu um dado que eu achei super legal de Santa Catarina, para a gente poder usar os dados brasileiros, né? Que eles faziam um diagnóstico, se eu não me engano, tá? Eu vou chutar os números, mas era 5 a 6 mil por ano, e esse ano só foi detectado 2 mil. Quer dizer que essas 4 mil mulheres deixaram de ter câncer? Não. Elas deixaram de diagnosticar e elas vão diagnosticar no próximo ano. Nos próximos anos, E isso vai ser ruim. A gente vai lidar... Então, os números reais do que vai acontecer, a gente só vai ter ao longo do tempo. A gente consegue fazer estimativas agora. Por exemplo, o sistema público. Eu trabalho no sistema público, tá? A gente fazia uma média, 6 cirurgias por semana de câncer. A gente está fazendo menos de 1 por semana.
essas pacientes, elas não deixaram de ter câncer, Não. elas deixaram de ter Infelizmente, acesso aos exames, elas deixaram de ter acesso ao encaminhamento. Então, quando a gente está aproveitando o Outubro Rosa para falar que hoje a gente entende muito mais da pandemia, então isso está melhor, a gente já compreende que é seguro, tu pode ir de máscara, tu pode fazer alguns cuidados, marca o horário para não ter aquelas filas de espera, os locais estão mais seguros para fazer também. E é importante fazer a detecção. Ela salva vidas, a detecção precoce vai salvar vidas, são as únicas coisas que a gente tem comprovada hoje. Eu quero diminuir a minha chance de morrer de câncer de mama, é fazer detecção precoce. Eu acho que uma coisa bem importante também é com relação à terapia hormonal, né? Reposição hormonal. As pacientes têm muito medo, né? Então ela chega assim, ela tá com muitos sintomas, né? Aquela carência estrogênica típica, característica, é insônia, é ressecamento, ela não tá bem. E daí tu diz assim, ó, tu tem indicação para uma terapia hormonal. E ela olha para ti e diz assim, não, doutora, usar hormônio dá câncer, né? Então, tipo, fala um pouquinho disso, o que é seguro, né? Como é que a gente pode selecionar as pacientes? Porque a menopausa para a mulher é um momento difícil, né? Algumas passam batidas pela menopausa, né? Eu tô rezando para que seja assim. Mas a maioria das pacientes não, são muito sintomáticas, né? Então, quando eu vou falar assim de hormônio e câncer de mama, está absolutamente interligado. Então, a gente vai ter vários momentos que a gente pode falar nisso, né? Então, lembra que eu falei, uma das causas do câncer de mama, ele está intimamente ligado com o hormônio. Então, quanto mais tempo exposta a hormônios, mesmo naturais, mesmo que eu tenha menstruado cedo, menopausa tardia, aumenta um pouquinho a chance. A reposição hormonal, então, essa paciente que está na menopausa sintomática, que a gente vai ter que dividir em 2 grupos. A que já teve câncer, e eu vou falar depois, e a que não teve câncer. Quem não teve câncer e está com sintoma, ela tem que fazer uma avaliação para ver se pode usar, porque existem algumas contraindicações, e eu não vou saber falar todas elas, mas algumas coisas de colesterol, a gente vai ter que ter cuidado, alguns problemas cardiovasculares, algumas vezes o hormônio vai ser até protetor, então vai ter que conversar com o médico especialista sobre isso, e hoje em dia tem muito trabalho sobre isso. Mas o que a gente sabe em relação a câncer de mama? Num primeiro momento, se dava hormônio para todo mundo, né? A mulher entrou na menopausa, prescrevia para todo mundo. Depois se viu que se usava por muito tempo e se a paciente tinha ficado um período na menopausa longo, por exemplo, 10 anos, ela entrou na menopausa com 50, ficou até os seus 60 anos sem fazer uso e começa a fazer com 60, isso estaria mais associado a câncer de mama. Então, hoje a gente já conhece um período que é seguro. Assim que ela está começando a ter sintomas, se ela usar por 5 anos, de uma maneira geral, não parece aumentar a chance dela ter câncer de mama. Depois de 5 anos de uso, aumenta um pouco. E por que eu digo um pouco? Porque aqui vem aquele quebra-cabeça de novo. Eu vou ter que olhar os outros fatores de risco que ela pode ter. Por exemplo, ela pode ter a mama densa. E ter a mama densa não é uma escolha da paciente, mas é um fator de risco para ter câncer de mama. Ela pode nunca ter gestado, nunca ter amamentado, ela pode estar acima do peso. Então, tu vai botar numa balança riscos e benefícios para tomar essa decisão se é seguro ou não usar. Mas fazer hormonioterapia não é igual a ter câncer de mama. Então, tem um período que é seguro e tem que discutir com o seu médico sobre isso. E só se faz com a paciente responsável, né? Que não vai desaparecer do teu consultório, né? Aquela que vai manter o acompanhamento, porque aí, mesmo que aconteça qualquer coisa inicial, tendo ou não relação com a terapia hormonal, tu faz o diagnóstico precoce e esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Existe um outro momento que a gente tem que falar também, quando a gente está falando de alteração genética, hereditária, a gente vai entrar um pouquinho no mundo lá da Angelina Jolie, né? Mas essas pacientes que têm um risco alto de ter câncer de mama, elas são recomendadas algumas vezes a ter que tirar o ovário, elas vão entrar na menopausa muito antes. Então, estou falando de uma paciente de 30, 40 anos. Essas pacientes, então, mesmo tendo alto risco para câncer de mama, se ela tira o ovário e as mamas, tem vários estudos mostrando segurança em fazer reposição hormonal até a idade que ela entraria na menopausa. Por outro lado, se essa paciente não fez esse acompanhamento e ela teve o câncer, uma vez tendo o diagnóstico de câncer, é contraindicado o uso da hormonioterapia. Então, de novo aqui, quanto antes eu atuo, quanto antes eu detecto ou a mutação genética ou o câncer, melhor eu vou poder oferecer para ela qualidade de vida, não só tratamento. Com certeza. E esse é um grande ponto. Muito bem, eu não vi nenhuma pergunta a mais. Tu viu alguma pergunta aí, Alessandra? Por enquanto, não. Não. Tá, são 20 horas e 9 minutos. Já passou bastante tempo. Já passou bastante tempo. Nós falamos tudo que nós havíamos combinado, né? Mas a gente deixou a cereja do bolo pro final, né? Que eu mesma disse para ti que eu estava super curiosa para te fazer perguntas com relação aos testes genéticos,
né? Perfeito. Que eu acho que esse é o boom, né? Essa é a novidade, né? A mamografia, os outros exames, não tirando a necessidade e a importância de cada um deles, né? Mas o teste genético. Então, justamente falando na situação da Angelina Jolie, que foi um choque, né? Eu me perguntava, como ginecologista e como mulher, como que a mulher mais linda do mundo, mais sexy, ficaria, né, com a mastectomia bilateral e com uma oforectomia bilateral. Traduzindo, tirou as duas mamas e os dois ovários, que foi o que tu falou agora, né? Exatamente. Então com relação a esse teste, como é que se faz? É difícil fazer? Quem é que tem indicação para fazer? E o que eu faço com esse resultado? Por exemplo, assim, quer que eu te pergunte uma coisa por vez ou tu faz um resumo? Tipo, eu faço o exame e dá lá que eu tenho uma alta probabilidade de ter. Como é que funciona isso? Assim, explica para nós, porque até eu quero saber, tá? Vamos lá, então. Vamos mergulhar no mundo genético. Vamos só voltar, né? Dentro do câncer de mama, ele é responsável só por 10%, apesar dele, assim, desperta muita curiosidade, porque é uma coisa moderna, dá uma sensação de novidade, mas ele não é o grande responsável pelo câncer de mama. E eu vou começar aqui com aquela frase da Angelina Jolie, eu convido todo mundo para ler, quando ela fez a reportagem no The Time, né, na revista do New York Times. A reportagem dela é linda, vale muito a pena ler. Ela termina dizendo que conhecimento é poder. Eu vou começar com isso. A ideia dessa live, e eu e a Gioconda, a gente estava conversando antes da nossa ansiedade, né? A gente tem que cuidar com esse excesso. A gente não gosta de estar aparecendo aqui, é difícil pra gente. Mas a gente poder, assim, conversar um pouquinho, distribuir conhecimento é importante. E dentro do teste genético, eu acho que é fundamental. Que a maioria das pessoas que tem uma história familiar, e aqui vai ser a principal indicação de fazer o teste genético, é ter história familiar de câncer, e de novo, câncer de mama, ovário, pâncreas, melanoma, a gente tem várias síndromes genéticas, vai ser o principal indicador de fazer o teste. E assim como a gente começou com a luzinha acesa, tem algumas coisas que me acendem a luz. Então tem aquela paciente que está com câncer, se ela teve câncer em idade jovem, em mama em idade jovem, eu estou falando abaixo de 45 anos. Ou ela teve mais de um tipo de câncer, seja bilateral, ter nas duas mamas, ou no corpo, que tu tá falando, tem paciente que vai ter mais de um tipo de câncer. Isso é um outro indicador dela ter que fazer um teste genético. Ou ela teve câncer, a gente tem aquelas famílias que a gente olha e tá escancarado, né? A mãe teve, a tia teve, a avó teve, ou o irmão. Seja a família do pai, seja a família da mãe. São pessoas que precisam conversar sobre teste genético. O médico especialista nisso no Brasil é o geneticista, tá? Nos Estados Unidos a gente tem um outro tipo de profissionais que fazem isso, são genetic counselors, eles estão lá na atenção primária de saúde, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Mas a gente tem outras pessoas se graduando nisso para tentar ajudar, porque a gente não vai ter geneticista suficiente. E eu comecei a estudar isso no meu mestrado, eu estou estudando isso hoje, então eu entendo um pouquinho por causa disso. Então, história familiar, ter câncer em idade jovem, ter mais de um tipo de câncer, são os principais acendedores de luz na minha cabeça que essa paciente tem que pensar e fazer o teste genético. Qual foi o caso da Angelina Jolie? E ela falou de maneira muito bonita porque ela decidiu fazer o teste. Ela viu a mãe dela morrendo por câncer de mama, a avó e a tia, uma câncer de ovário e a outra mama também. E o que ela disse? Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, de ver a mãe morrendo ou sofrendo e fazendo quimioterapia. Então ela foi lá e fez o teste genético. Ela fez o teste genético e nela foi detectado uma mutação patogênica, uma variante patogênica no gene BRCA. Esse é o principal gene associado à mama que a gente conhece hoje, tá? E o boom que veio, a novidade que veio, foi a gente já conhece a história dos genes e a história do BRCA já vem há bastante tempo, tá? Vem lá da década de 70, 80. Mas ele era, até então, ele era patenteado a descoberta desse gene nos Estados Unidos. Olha a loucura. A Myriad, que foi o laboratório que descobriu isso, fez a patente desse gene até 2013. E a Suprema Corte Americana, no ano de 2013, vem e diz, olha, um gene humano não pode ser patenteado. Quando cai a patente, a gente tem mais testes genéticos disponíveis, a gente começa a ter concorrência, tem a parte boa da concorrência, né? E a gente começa a melhorar muito a possibilidade de fazer esse diagnóstico. Então, lá naquela época, 2013, custava R$15.000 fazer um teste genético. Não tinha, ninguém oferecia. A gente sabia que ele existia, mas não oferecia. Hoje, custa em torno de R$1.500 a R$1.600 um teste genético de qualidade, onde a gente vai cuspir a saliva num potinho ou coletar sangue, extrai o DNA,
em 15 dias está pronto o resultado. Agora, como é que vem esse resultado? Não vem dizendo que tu vai ter câncer ou não. O resultado vai olhar o teu DNA e vai ver os principais genes associados a câncer, não é todo o teu, né, DNA, não vem tudo que tá aí. Vem um painel, pode ser um painel pequeno, só com genes associados à mama, ou um painel amplo, com todos os genes que a gente conhece associados a câncer. E vai dizer se você tem ou não uma alteração relacionada a genes que causam câncer. Então, ter uma alteração no gene BRCA, por exemplo, que era o caso da Angelina Jolie, não é igual a ter câncer. Porque os genes que estão associados a câncer, eles são, na verdade, supressores tumorais. O que é isso? Todos os dias as nossas células estão se dividindo. Todo dia, desde que a gente nasce. Sim. E de vez em quando, no meio de uma divisão, tem um erro. E a gente tem vários mecanismos, porque o corpo humano é super inteligente, né? A gente tem vários genes supressores tumorais que reconhecem esse erro e diz para o DNA, olha, aqui tem um erro, tem que corrigir isso, para que o câncer não siga. Então, como a gente herda tudo igual do pai e da mãe, eu herdo um BRCA do meu pai, um BRCA da minha mãe. Se eu tô com o DNA alterado desenvolvendo câncer, mesmo que eu herdei um falhado, o outro funciona. Ele evita que eu tenha câncer. Por isso que tu pode nascer com uma mutação no gene, por exemplo, BRCA, e nunca desenvolver câncer. Porque não quer dizer que tu nasceu com uma alteração que tu vai ter. O exame genético só vai dizer, olha, tu tem um gene alterado. Só que com os estudos que a gente já tem há muito tempo, a gente percebe que quem nasce com um gene alterado tem uma chance maior de ter alteração no segundo gene. Então, aumenta a chance de ter câncer de mama. Então, quando eu falo para a população geral, os cânceres esporádicos, eu estou dizendo de qual número? 12% de ter chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Essa é a chance para a população geral. Quem tem uma mutação no gene BRCA, qual é a chance de ter câncer de mama? Até 80%. É muito Mudou, alto. Né? A gente está falando de um número muito alto. Muito alto. Nesse caso, tem todo o benefício. A gente tem vários estudos mostrando que se eu retiro a mama dessas pacientes, eu diminuo a chance dela desenvolver câncer em 90%. Então faz sentido. Eu tenho uma chance muito alta e eu tenho uma cirurgia que hoje é esteticamente absolutamente aceitável, porque eu faço reconstrução, a gente bota a prótese, fica muito bem. Graças a Deus, as chances de complicação são baixas. Eu tenho uma cirurgia que reduz em 90%. Então, a gente oferece essa cirurgia. Toda paciente com mutação genética tem que fazer cirurgia? Não. Elas podem também seguir acompanhando com exames. Igual eu falei, mamografia a partir dos 40, essas pacientes vão ter que fazer ressonância. Só que elas têm que ter acompanhamento de 6 em 6 meses. Porque elas não só têm uma chance maior de ter câncer de mama, o câncer dessas pacientes pode ser mais agressivo. E aí vem aquilo que tu falou. Eu estava falando em ser um supressor tumoral. O gene BRCA, que é o mais comum associado à mama, não é só a mama que aumenta a chance. Aumenta a chance de ter ovário também. E para câncer de ovário a gente tem um problema. Apesar da chance dele é muito menor do que mama, aumenta 40% a chance de ter câncer de ovário, eu não tenho nenhum exame que detecte precocemente. Bem diferente da mama que eu estou dizendo, faça a mamografia, faça a ressonância, vou detectar precoce, eu vou conseguir tratar e te deixar bem. Ovário eu não tenho o que fazer. Então, essa paciente tem recomendação em tirar as trompas e o ovário. É trompa e ovário. E aí eu coloco ela na menopausa precoce. Só que se ela não tem câncer e eu tirei mama, ovário e trompa, eu posso oferecer para ela reposição hormonal e manter a qualidade de vida dela. Então, olha que bonito que é se eu faço a detecção precoce. Se eu ofereço hoje um teste que é fácil de fazer, acessível, 15 dias está pronto, eu tenho muito o que conversar, versus deixar essa paciente sem acompanhamento e ela ter um câncer com 35, 33, 30 anos, ter que fazer químio, cai cabelo, tem um monte de sintoma e depois ela não pode fazer uma hormonioterapia. Então, olha a importância dessa detecção do teste genético. Deve estar todo mundo de boca aberta ouvindo isso, assim, né? Está todo mundo como eu, tô encantada, assim, porque é muito interessante, né? Tu vê 90%, 80%, né? É quase 100, não tem como tu não fazer, né? A gente está falando de um teste, então, que é acessível e muda. Todo mundo tem que fazer esse teste genético? Claro que não. Tem que fazer esse teste genético quem tem história familiar ou quem teve câncer, aquelas coisas que eu falei, acende a luz. Então, não é um teste recomendado. Tem várias pessoas discutindo isso hoje. Os Estados Unidos discute muito isso. Se todo mundo tem que fazer, todo mundo que teve câncer de mama. Isso é um mundo à parte, é o que eu gosto muito de estudar, mas não é. Aqui o que importa, quando eu estou falando para a população geral, tu tem história familiar, deixa eu fazer um exame para ver se tu nasceu já com essa alteração.
Porque não é o exame que vai te dar alteração, o exame me dá poder de informação. Que tu já tem. Se tu tem ou não. E a partir dessa informação, a gente junto vai tomar a decisão do que fazer para te ajudar. Para diminuir a tua chance de desenvolver a doença. O que tu falou agora, quantas pacientes jovens, quando diagnosticam o câncer de ovário, já é com carcinomatose peritoneal inoperável, né? Às vezes tu não tem um cisto grande nem nada. Aliás, os cistos grandes geralmente são benignos no ovário. Né? O cisto pequeno é o cisto que já é maligno e tem essa transformação. Né? Muitas vezes o câncer de ovário, ele vai estar relacionado... A gente não tem nada suspeito no ovário, ele aumentou um pouco de volume. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, ele está absolutamente espalhado. Qual a diferença do ovário para a mama? O ovário está dentro da cavidade abdominal. Ele tem amplo contato com uma série de órgãos. E ele se espalha muito rápido. Muito fácil. A mortalidade do câncer de ovário é altíssima. Completamente diferente de mama. Eu tenho uma pessoa que está perguntando, uma pessoa que eu gosto muito, a Michelle, e o medo de fazer exame. Acho sensacional essa pergunta. Muita gente tem, porque tem uma cruz nas costas, né? Só quem tem história familiar, viu muita gente morreu, muita gente fazendo quimioterapia, que vai entender o quanto é sofrido cada vez que vai fazer um exame. Eu não sei se tu já passou por uma situação de quando a gente tem que fazer uma biópsia ou de ter tido um exame alterado. É uma situação muito vulnerável. A gente vai lidar com os nossos piores medos. É difícil, eu não vou dizer que tem uma fórmula para fazer. O que eu consigo responder é: a grande medo não é de fazer o teste genético. O grande medo é de ter o câncer. Com o teste genético eu consigo te ajudar a evitar de ter o câncer. Esse é o ponto. O teste genético só vai me dar uma informação de uma alteração genética que tu já nasceu. Ele não vai fazer nada. E eu vou poder te ajudar a evitar de ter doença. Então, eu não consigo pensar que o teste vai ter medo. O medo é do câncer. O medo é da morte. E eu consigo evitar o câncer, a mortalidade para o câncer fazendo uma série de outras coisas, como teste genético para quem tem indicação, ou mamografia anual para quem é baixo risco, ou ressonância para quem é moderado a alto risco. Alguém está perguntando aqui, para quem tem prótese de mama, o exame é normal, né? Mesmo tanto mamografia, ecomamária, biópsia, ressonância, né? Se faz da mesma forma. Se faz igual, né? As pessoas têm medo que vai explodir a prótese na mamografia. Isso não acontece. Todo mundo fala isso. Isso é importante. A gente só tem que fazer uma outra manobra quando está fazendo a mamografia, que é tracionar um pouquinho a mama para frente. Se chama manobra de Eklund, para a gente conseguir ver melhor a mama. Porque a prótese, ela pode atrapalhar um pouquinho o campo visual, mas ela não aumenta as chances de ter câncer de mama, que é uma coisa que muita gente pergunta. Eu já tenho fator de risco, eu tenho história familiar, eu posso? Claro que pode, não aumenta. Elas têm medo da radiação também, né? Inclusive, a reconstrução que é feita quando a gente tira a mama de uma paciente é com prótese. Então, a gente não botaria uma prótese se ela aumentasse as chances de ter câncer de mama, né? É isso aí. Ali, são 20 e 22. Nós tem uma pergunta que eu me perdi aqui no final. Não sei se... Vamos ver. Eu tenho um auxílio técnico aqui em casa que está anotando. Câncer de mama se espalha para outros órgãos. Tá. Sim, o câncer de mama, quando a gente detecta ele muito, muito inicial, e esse é o objetivo quando eu pego a mamografia, eu quero detectar as lesões in situ, ou seja, aquela lesão que ainda não tem capacidade de invadir e se espalhar para outros órgãos. A partir do momento que ela é invasora, ela pode sim se espalhar para os outros órgãos, e é quando vem o câncer de mama metastático. Eu até tinha botado uma pergunta sobre o câncer de mama metastático, quando ele se espalha para os outros órgãos. Os principais órgãos que o câncer de mama se espalha é ossos, pulmão e fígado. A partir do momento que ele se espalha, as pessoas ainda têm tratamento para fazer. Não pode pensar, uma vez que se espalhou, eu estou condenada. Não, pelo amor de Deus, a gente tem muito tratamento, dá para viver muitos anos. E o mais importante, a gente luta por qualidade de vida dessas pacientes. Tudo que a gente quer é dar um tratamento para que elas fiquem bem. Muito bem. Bom, então, acho que a gente já vai finalizando, né? Acho que sim, né? Tava um tempão 24. falando, né? Ótima live, meninas, parabéns, tá? Muito obrigada, Camila. Bom, então assim, que fique, né, Alessandra, que acenda essa luz em todo mundo, né? Que cada mulher consiga cuidar de si e talvez cuidar de alguma familiar próxima, da mãe, da irmã, da comadre, da vizinha. Eu espero que seja essa luz que tenha acendido. Eu falei isso, eu comecei a dar aula agora ali na Unicinos, eu falei, se eu conseguir fazer com que vocês cheguem em casa e perguntem para a mãe de vocês, mãe fez mamografia esse ano, vó fez, a gente atingiu o nosso objetivo.
Perfeito. Valeu a pena a Muito bem. ansiedade, né? Valeu, e foi muito tranquilo, né? Eu acho que nossa, tu falou, assim, coisas muito interessantes. Mesmo eu que trabalho na ginecologia, assim, foi bem esclarecedor. Tem uma didática ótima, foi muito bom. Que Né? bom. Então a gente fica à disposição, né? Para quem tiver pergunta que nos mande, Isso aí, aproveite ali o isso aí. stories, tudo. Tá bem. Então tá, pessoal. Um resto Uma de boa domingo noite, maravilhoso. né? Boa noite. Pode se despedir, Alessandra. Tranquilo. Beijo, boa noite para todo mundo. Beijo, muito obrigada. Boa noite. Tchau.